Olá, sejam todos bem-vindos à nossa continuação da aula. Essa é a sexta aula do segundo ano do ensino médio, certo? E nós vamos continuar aí as nossas atividades. Antes disso, lembrar mais uma vez de deixar o seu nome completo nos comentários. Só assim vai estar registrando a sua participação e a sua presença, ok? Então, acompanhe aí com a gente a nossa explicação. Você deve estar olhando aí na tela a questão número 5. Uma pessoa obesa pesando cerca, num certo momento, 156 quilos, recolhe-se a um spa, onde se anunciam perdas de peso de até 2,5 kg por semana. Suponhamos que isso realmente ocorra nessas condições. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que observar é que isso aqui não é um modelo real, certo? Vou fazer uns comentários aqui. Esse tipo de dieta, de acompanhamento, tem que ser feito por um nutricionista, né? Perder 2,5 quilos por semana é muita coisa, certo? Então, cuidado aí com certas informações. Isso aqui é um problema fictício. Suponhamos que isso realmente ocorra. Isso é uma suposição, ok? Nessas condições, letra A, encontre uma fórmula que expresse o peso, P, peso mínimo, P, que essa pessoa poderá atingir após 9 semanas. Bem, se ela começa com um peso fixo e vai perdendo peso, ela começa com um valor fixo e tem uma taxa de variação. Isso significa que a gente está falando de uma função do tipo y igual a f de x igual a ax mais b. Ou seja, é uma função polinomial do primeiro grau. Um valor fixo e uma taxa de variação, crescente ou decrescente, é a estrutura de uma função polinomial do primeiro grau. Então, a gente já sabe que tem essa cara aí. Muito bem. O que nós temos? Nós já sabemos que o valor inicial foi dado. Nós sabemos aqui, ó, são 156 quilos. Então, o valor do B está aqui. 156 quilos. E o valor do A também foi dado? Também foi dado. Está aqui, ó. Só que isso aqui é uma perda de peso. Então, o A vai ser negativo. Já pensando lá na nossa função, ela vai ser uma função crescente ou decrescente? Ao longo das semanas, a pessoa vai ganhar peso ou perder peso? Ela vai perder peso, então vai ser uma função decrescente. Para que seja uma função decrescente, esse valor aqui tem que ser negativo. O que significa isso? Significa que a nossa função vai ser do tipo assim, ó. Nós vamos já adaptar aqui para o nosso problema. O peso vai depender do número de semanas, que nós vamos chamar de x, tá bom? Então, o peso, dependendo do número de semanas, vai ser menos 2,5x mais 156. E aí pergunta aí, encontre uma fórmula que expresse o peso mínimo que essa pessoa poderá atingir após 9 semanas. Ou seja, se o nosso x for 9. Então, para x igual a 9, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos calcular o P de 9. Já temos a nossa lei de formação? Então, vai ser menos 2,5 vezes 9 mais 156. Isso vai ser igual a 25 menos 2,5 vai dar 22,5 menos 22,5 mais 156
Isso vai ser igual a 133,5. 133,5 quilogramas. Então, após 9 semanas, ela vai estar pesando menos do que isso daí, certo? 9 semanas, nós temos 133,5 quilogramas. Uma perda significativa. Saiu de 156 para 133, já perdeu bastante. Bacana. Então, continuando aí na nossa atividade, vamos ver o seguinte. Calcule o número mínimo de semanas completas que a pessoa deverá permanecer no spa para sair de lá com menos de 120 quilos. Então, ó, vamos copiar aqui a nossa função que a gente está usando. Para a gente usar ela aqui também. Bacana. Calcule o número mínimo de semanas completas que a pessoa deverá permanecer no spa para sair de lá com menos de 120 quilos. Quando fala em peso, a gente está falando do valor da nossa função. Então, a gente quer saber o número de semanas. Se quer saber o número de semanas aqui, a gente está falando de quem? A gente está falando de x. A gente quer determinar o valor de x. Para um peso já conhecido, 120. Então, eu quero descobrir o meu peso após x semanas. Na verdade, não quero descobrir o meu peso, eu sei o valor do peso. Eu quero descobrir quantas semanas vai levar para eu atingir um peso de 120. 120. Se P de x é igual a isso e P de x é igual a isso, então, se a minha lei de formação é essa expressão e eu estou falando que ela tem que ser igual a 20, isso significa que basta eu resolver a seguinte equação. Menos 2,5x mais 156 igual a 120. Isso implica em menos 2,5x igual a 120 menos 156. Isso vai implicar em menos 2,5x igual a 120. 156 menos 120, 36. Só que é menos 36. Menos dividido por menos vai dar mais. Isso vai ser igual a x igual a 36 dividido por 2,5. Já simplificando os sinais aqui. 36 dividido por 2,5, isso dá 14. Isso vai dar 14,4. Ou seja, em 14 semanas e mais um pouco, ele perde 120 quilos. Certo? A pergunta é, calcule o número mínimo de semanas completas que a pessoa deverá permanecer no spa para sair de lá com menos de 120 quilos. Então, em 14 semanas e 0,4 semana, ou seja, entrou na outra semana, ela tem exatamente 120 quilos. Como tem que ser uma semana completa, a gente precisa virar essa semana. Nesse caso, nós vamos precisar de 15 semanas completas. Porque aí, quando der 15 semanas, com certeza ela vai ter menos do que 120 quilos. Ok? Então, nós vamos precisar aí de 15
semanas. Bacana. No mínimo 15 semanas para ela estar perdendo menos de 120 quilos. Pesando menos de 120 quilos. Expresse a lei de formação para a função e esboce no plano cartesiano. Aqui eu recortei o plano cartesiano que estava na apostila, porque a escala dele não estava muito legal, eu vou fazer aqui mesmo, certo? Então, nós já temos uma cópia da nossa função. Vamos trazer ela para cá. Vamos trazê-la para cá. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Está aqui. Expresse a lei de formação para a função e esboce no plano cartesiano. Então, para fazer o plano cartesiano, nós vamos construir umas retas. Nós já sabemos que essa é uma função crescente ou decrescente. Essa é uma função decrescente, né? Nós vamos ter o seguinte. Vamos desenhar mais ou menos por aqui para a gente fazer alguns comentários. Então, aqui nós temos o nosso eixo x. Aqui nós temos o nosso eixo y. Certo? Bacana. Então, eixo x, que são as nossas semanas, que está em semanas. E aqui nós não temos o y, né? Nós temos o peso, que está em quilograma. Então, vamos lembrar lá da nossa função. Ela é uma função crescente ou decrescente? Ela é uma função decrescente. Ela vai estar nessa posição aqui, ó, passando pelo zero, certo? O termo independente é positivo, então ela vai subir. Quantas unidades ela vai subir? Ela vai subir 156 unidades. Então, ela é decrescente nessa posição e vai subir 156 unidades. Então, ela vai fazer isso daqui, certo? Vou fazer um esboço aqui mais ou menos. Então, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Ela vai ser uma função decrescente. E aqui nós vamos fazer alguns comentários. Por exemplo, primeira coisa que a gente tem que ver que o nosso estudo começa numa semana 0 aqui. Então, ele chega com um peso de 156. Vai perdendo peso. Olha lá, as semanas vão passando, vai perdendo peso. Perdendo peso até chegar a um peso 0? Não tem como. Esse que é o comentário que eu queria fazer. Eu vou deixar aqui assim, ó, mais ou menos assim, ó, a um peso padrão. E vamos fazer um pontilhado aqui, ó, só para a gente fazer um comentário, principalmente para questões abertas, questões que envolvem o pismo. Vou fazer o pontilhado para cá também, certo? Então, o que nós temos? Imagina que a pessoa ela chega lá pesando 156 quilos. Aqui é o 156, ó, né? Se você quiser escrever como ponto, é o ponto x igual a 0, ou seja, chegou lá no spa, está pesando 156. À medida que o tempo vai passando, aqui é a origem, né? 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Lá com 9 semanas, a gente já viu, naquela letra A, com 9 semanas, a gente viu que ele já está pesando 133. Né? Com 15 semanas, 120. Então, ele não vai ficar perdendo, essa pessoa ela não vai ficar perdendo peso indefinidamente. Né? Ela não vai ficar caindo o peso dela aqui de maneira indefinida. Então, se a gente colocar aqui mais ou menos um valor limite, a gente pode colocar aí um valor de 70 quilos, por exemplo, né? Que a gente não vai ter nenhum prejuízo aí na nossa interpretação. Por exemplo, aqui assim, ó, um valor limite aqui, ó, ela vem perdendo peso até um valor de
70 quilos, por exemplo, 80 quilos, né? Não foi pedido, mas a gente está fazendo essa interpretação aqui. Vamos botar aqui um valor de 70 quilogramas, certo? Então, esse é o esboço do gráfico. Não vai continuar porque a pessoa não vai ficar perdendo peso indefinidamente até chegar no peso zero, sumir, né? E não existe gráfico para cá, porque antes do tempo zero aqui não tem estudo do caso. E para cá também chegaria num peso limite, ela manteria esse peso. E para cá também não tem, não faz o menor sentido ela pesar zero ou ter um peso negativo. Então, existe sim um modelo matemático que trabalha essa situação dentro de uma faixa de normalidade. Por isso que lá no exercício está falando uma suposição, certo? Espero que você tenha gostado dessa atividade. Qualquer dúvida que você tenha, deixa nos comentários, tá bom? E lembre de deixar o nome completo de qualquer forma. Um abraço para todos, tudo de bom, até o nosso próximo encontro.